Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é bom. E Deus, nessa madrugada, tem um segredo a nos revelar. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Mateus e vai justamente falar sobre a parábola das 10 virgens. E o que mais me encanta é saber que Deus, ele guardou, ele escondeu segredos para no tempo oportuno nos apresentar. Parábolas são segredos que ele guardou desde a fundação para nos entregarmos nesta noite. E falando desta parábola, eu quero que vocês guardem bem uma palavra no coração de vocês. Sabedoria. Foi uma das palavras que o Senhor ministrou, né, ao meu espírito no momento que estava lendo. E essa palavra vai dizer assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Em outras versões vai dizer assim, eram nécias. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram todas as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Nessa parábola, o Senhor quer nos falar que, conotando e trazendo essas 10 mulheres, sendo que todas as 10 tinham o mesmo propósito. Todas as 10 estavam no mesmo lugar e tinham o mesmo propósito. Porém, 5 delas eram prudentes e 5 eram nércias, insensatas. Quero dizer uma coisa para vocês, no meio dessa palavra existe um segredo para nós nesta noite. Qual é o segredo? Reserva. Precisamos ter reserva. Se perguntasse para vocês se Jesus voltasse agora, nós estamos aqui nessa telinha, cada um no seu, um no trabalho, outro em casa, outro no quarto, nossa. Se Jesus voltasse agora, como você estaria? Na verdade, o Senhor quer nos ensinar e quer saber se nós estamos entendendo o objetivo de viver em Cristo Jesus e de caminhar nesta caminhada árdua. O objetivo é almejar a nova Jerusalém. O objetivo é fazer a vontade do Pai, pregar o Evangelho, ganhar almas, ser canal de bênção para outras pessoas que não conhecem a Jesus. Esse é o objetivo. Jesus voltando, nós temos que estar preparados para na hora que ele voltar e a gente está pronto. Ei, Senhor, eis-nos aqui.
essas mulheres estavam no mesmo barco. Essas mulheres estavam em busca do mesmo propósito. Porém, 5 estavam percebidas, estavam concisas, coerentes naquilo que elas almejavam em Cristo Jesus. Mas as outras 5, não. O interessante é que quando elas se aproximam, as nessas se aproximam das prudentes, ela fala, dá-me um pouco do seu azeite. E as outras, elas poderiam responder de qualquer outra forma. Mas ela disse, não, porque pode faltar para nós e faltar para você também. Vai ver se encontra azeite, vai comprar o azeite. Elas ainda liberaram uma palavra, liberaram um comando sobre a vida delas para ver se talvez dava tempo delas buscarem a reserva. Ei, reserva é reserva. Eu preciso ter a reserva, diferente do carro, né? Nós não suportamos andar na reserva. A gente quer encher o tanque, porque a gente sabe que não é legal para o motor, enfim, tantas outras coisas. E o carro sem combustível, ele não anda, ele para. Assim somos nós em Cristo Jesus. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos manter a chama acesa, porque difícil não é acender a chama, difícil é manter a chama acesa. Meu Deus, é forte, é tremendo. E quando o Senhor falava sobre sabedoria, eu lembro das 5 prudentes que além dela ter levado, elas terem levado a lamparina, ela levou o azeite de reserva. Que sabedoria! Que sabedoria! Eu disse hoje para as meninas, é o senso comum da santificação. Sabedoria é o senso comum da santificação. Ei, precisamos nos santificarmos. Precisamos nos santificarmos para quê? Para ter sabedoria. Quando somos guiados pelo Espírito, ei, é difícil errarmos, porque estamos sendo guiados pelo Espírito. Ainda sabendo que a carne milita contra o Espírito, mas quem tem que prevalecer nas nossas vidas, nas nossas decisões, ações, é o Espírito Santo. E quando vai chegando aqui no verso 12, ele vai dizer assim, ó, quando o Senhor responde, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Meu Deus, que não cheguemos a esse ponto, para que o Senhor não fale isso conosco. Na verdade, eu não conheço vocês. Não. Que Ele possa chamarmos pelo nosso nome. Entre Damião, entre Luana, entre Viviane, entre Glauber, entre Rosilene, entre Alcione, entre Nai, entre... Ei, Ele nos conhece e nos conhece pelo nome. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós não sabemos quando o assaltante ele vai roubar. Ele não avisa que vai roubar. Assim é a vinda do Senhor. Precisamos estar
prontos, prontas, preparadas para a vinda do Senhor. Precisamos buscar dia após dia, nos santificarmos. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos endireitar as veredas. Precisamos permitir que o Senhor trabalhe no nosso interior. Precisamos permitir. E sabe por que o Senhor não vai nos avisar quando Ele estiver retornando? Porque, por certo, vamos fazer toda sorte de coisas terríveis para aproveitar e no dia anterior a gente poder, vou me santificar porque Jesus está chegando amanhã. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, conhece as nossas atitudes. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece mais do que os nossos próprios pais. O Senhor nos conhece porque Ele nos formou no pensamento dEle primeiro, para depois irmos para o ventre da nossa mãe. O Senhor nos conhece. O interessante é que quando nós vamos interceder, e na intercessão nós começamos a clamar, né? A gritar, a clamar mesmo, como o Senhor ouve a minha voz, ouve o nosso clamor. Sim, Senhor. Sabedoria. O Senhor precisa ouvir a nossa voz. O Senhor precisa ouvir a nossa petição para que Ele possa nos atender. Não sei o que está faltando na sua vida. Não sei como está a sua vida espiritual. Não sei o que de fato está faltando. Mas eu quero dizer uma coisa. Não perca tempo. Não ande dispersa. Tenha reserva. Não queira andar na reserva do carro, do tanque do carro. Não queira andar no limite do banco. Não. Tenha suas reservas para usar na hora certa. Todas elas estavam no mesmo propósito. Todas as 10 dormiram e acordaram. Mas 5 estavam preparadas e 5 não. Quando vamos viajar, nós arrumamos a nossa mala, buscamos aquilo que nós vamos precisar para a viagem, né? Eu, particularmente, isso é uma coisa minha, né? Eu já começo a gerar no mundo espiritual. Eu arrumo a minha mala com muita antecedência. No decorrer dos dias, eu vou até mesmo tirando o que é desnecessário. Se nós fôssemos representar esse azeite como a presença do Espírito Santo, poderíamos dizer que aquelas 5 mulheres faltava a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que o azeite é um símbolo que caracteriza o Espírito Santo. E como pode? Eu não tenho como emprestar o Espírito Santo que habita em mim para o meu próximo. Não tem como. Aquelas 5 mulheres preparadas, elas não tinham como dividir o azeite, porque, por certo, ia faltar para ela. Elas seguiram, passaram pelaquela porta. E horas depois chegaram as outras 5, e o Senhor disse que, na verdade, não as conheciam.
Seguindo mais adiante nessa palavra, vai falar do Senhor que entregou aos seus servos talentos em quantidades diferentes, mas conforme a capacidade que cada um deles tinham para multiplicar. A cada um o Senhor deu uma quantidade. A um ele deu 2, outro ele deu. Agora teve um que ele deu 1. E ele pegou esse talento e enterrou o talento. Que tremendo. Que forte. Assim somos nós, gente. Entenda uma coisa. Jesus está às portas. Ontem eu fui ao supermercado e era uma guerra muito grande dentro de mim. Eu tinha que dar aula. Se eu entrasse no mercado, eu ia me atrasar, mas eu precisava entrar no mercado. E quando eu entrei no supermercado, foi uma sensação tão horrível. Tanta gente naquele supermercado. Só que esse supermercado em especial que eu fui aqui em Ilhéus, é um supermercado bem tranquilo, sabe? Bem organizado, mas tinha uma sensação horrível. Tinha algo que estava no mundo espiritual terrível. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, eu tive uma sensação tão horrível no supermercado. E o Senhor ministrava para o meu espírito. Que tem muitas coisas que ainda estão por vir, estão por acontecer no mundo, porque o povo está disperso. O povo não está entendendo o que está acontecendo de fato nas regiões celestiais, porque as pessoas, e eu não quero falar daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Eu quero falar de nós que conhecemos e temos uma responsabilidade muito grande. Nesse tempo diferente, muitos se afastaram da presença do Senhor, muitos deixaram de se alimentar da palavra e perderam a intimidade, a comunhão, a comunicação com o Senhor. E eles estão como uma folha sendo levada de um lado para o outro. E quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, foi uma sensação tão horrível naquele supermercado, a sensação de como algo ia acontecer. E sabe por quê? Muitas vezes nós não sabemos não conseguimos discernir, porque nós só conseguimos entrar nas regiões celestiais através da oração, da intercessão. A gente só consegue entrar nesse lugar através de fato da oração. E muitos perderam o hábito de orar ao Pai, de buscar essa intimidade para que Ele possa revelar o que é que está oculto e escondido, que vai acontecer, o que é que está por vir. Se aquelas mulheres, aquelas 5 mulheres, elas estivessem mais atentas, elas não estariam desprovidas da reserva. Elas não estariam correndo o risco como elas correram e ficaram fora. Elas não entraram para a festa. Elas não participaram. Ninguém as conhecia. Que não seja conosco. Quando o Filho do Homem voltar, que ele encontre em nós fé o suficiente, que ele encontre pessoas convictas de quem é Jesus. Que o Senhor possa encontrar em nós a certeza de que se cumpriu e de que ainda se cumprirá os propósitos que ele separou, que ele designou para as nossas vidas. Aquelas mulheres, elas não podiam repartir
E elas entendiam que elas não podiam, porque elas ficariam sem. O segredo que o Senhor guardou nesta palavra para nós, para nos dizer nesta noite, tenham reserva. Tenham reserva o suficiente para que não te falte. Tenham reserva. Ele não vai avisar quando ele voltar, quando ele vai voltar. Porque ele quer que nós estejamos preparados, preparadas para a vinda deles. Que possamos organizar a nossa casa, que possamos organizar as nossas vidas, que possamos organizar as nossas vestes, que possamos, fazer aquilo que o Senhor de fato nos chamou para fazer. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora que ele virá, que ele retornará. O segredo que o Senhor quis nos revelar nesta noite é: tenham reserva. Para de andar no limite. Eu já usei. E de vez em quando até mesmo uso. Isso serve para mim também. O limite do banco. Mas eu preciso entender que o dinheiro, o limite da minha conta não é meu. Ele não é meu. Então eu não posso criar o hábito de usar o limite, o dinheiro que não é meu. Eu não posso sair dirigindo de noite, tarde, com a gasolina ou com o combustível na reserva. Eu preciso aprender isso. Isso é sabedoria vinda do Espírito. Ah, não é porque não sei quem falou. Ah, olha, mantenha o seu carro, o tanque cheio, porque isso, porque vai acontecer aquilo, porque vai acontecer aquilo. Não, não é só isso. É porque eu crio o hábito de fazer o que é correto. Eu crio o hábito de me preparar. Eu fazendo essas coisas, eu estou me preparando. Então, tenho reserva. Sabedoria é o senso comum para a santificação. Quero encontrar com o Senhor, almejo a Nova Jerusalém, mas não busco por onde ter esse encontro. A palavra é essa. Tenham reserva. E até aqui me ajudou o Senhor.